A paz e a graça do Senhor. Na outra vez eu vim vestido a caráter. O reverendo Rocha me chamou e disse assim, olha, cuidado, para no dia que você for falar das mulheres, você não ia a caráter também. Eu falei, não, aí eu ia desconstruir tudo que eu disse da outra vez, né? Então eu vim com a camisa lilazinha e tal. Uma alusão bem longe, para lembrar que hoje eu estou falando da mulher e de feminilidade. Irmãos, estamos vivendo um tempo em que tanto o masculino quanto o feminino está sendo desconstruído. E o desejo é desenvolver uma compreensão de uma pessoa fluida, a ideia do andrógeno, que não tem sexo, né? E a ideia é que a criança, ela nasce sem sexo. Ela tem uma anatomia, e essa anatomia ela vai escolher, quando crescer, não vai ser objetivado pelos pais, dizendo você é menino ou você é menino. A gente não tem que fazer isso, né? Esse é o ensinamento do mundo. E a criança, quando ela crescer, ela vai escolher para que lado ela vai. Se ela for menino, ela pode ser menino ou menina, né? Se for anatomicamente menino. E se for anatomicamente menina, vai acontecer a mesma coisa. Ela vai escolher se ela vai ser homem ou mulher. Nós conhecemos a palavra de Deus. E entendemos que a santa palavra do Senhor diz que Deus fez homem e mulher. E homem e mulher os fez. Ele repete. Para nos fazer entender que Deus é aquele que fez cada um de nós. E somos formados, graças a Deus, objetivamente, né? Você é um menino, você é uma menina. E é assim que nós criamos. Qualquer desvio desses valores, nós entendemos que é por causa da queda, que é por causa do afastamento do homem de Deus, e ele vai fazer as suas escolhas e não escolher o que Deus quer, o que Deus determina assim na sua palavra. E é assim que nós entendemos. Pensando no que foi dito, né, o outro momento em que eu falei aos homens, eu falei que os homens eles deveriam ser machos, no sentido de serem homens, de serem fortes, de fazerem a vontade de Deus. E o modelo disso é Jesus Cristo. Ele é o homem perfeito, né? Ele é aquele que se entrega, é aquele que morre pela sua noiva. E o exemplo do homem é aquele que vive e que morre, se necessário, pela sua esposa, pelos seus filhos. O modelo é de um homem que protege e que ama e que cuida aquela que é mais fraca, biblicamente e fisicamente, né? Nós sabemos que o homem tem 10 vezes mais testosterona, e eu falei isso da outra vez, e por isso o homem é um pouco mais firme, mais forte, mais iracundo. Mas agora, olhando para a figura da mulher, o que a Bíblia fala dessa mulher cristã e como ela tem que ser? O que a Escritura nos diz acerca da mulher de Deus, daquela que foi separada por Deus para viver segundo um padrão que Deus estabeleceu? Eu também poderia ter escolhido muitos textos, mas eu quero falar sobre Provérbios, capítulo 31, sobre o modelo de mulher valorosa, o modelo de mulher segundo o padrão de Deus. Essa mulher cheia de virtude, essa mulher que é segundo o padrão do Pai, verso 10 até o verso de número 31. Eu quero convidar todas as mulheres que leiam em alta voz, do verso 10 até o verso 31. Mulher virtuosa,
Aleluia! Bendito seja Deus. Irmãos, qual é o modelo desse texto? O texto, no verso 10, diz mulher, Ishá, no hebraico. E como todo filólogo, nós temos que entender por que a mulher é chamada de Ishá, mulher. E a gente vai para o início de Gênesis. E você vê Deus fazer o homem dormir, cair em profundo sono. O homem é Ish. E dele é tirado da sua costela essa mulher, a qual a Bíblia diz que Deus a trouxe e colocou na presença de Adão, e ele olha para aquela mulher e diz, esta se chamará mulher, varoa, porque de mim saiu, e ela é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Então, se eu parar e pensar, a mulher, ela se desenvolveu, segundo a Escritura, a partir de uma ideia do próprio Deus. Deus diz quem é essa mulher, e ali nós celebramos, Deus celebra o primeiro casamento da história. E daquele casamento vai gerar muitos filhos que nós chamamos humanidade. Toda a terra foi gerada daquele único casal, daquele único relacionamento. E a Bíblia diz que essa mulher foi colocada diante dele como auxiliadora idônea, igual. A palavra auxiliadora, eu já ensinei isso para vocês no texto de Malaquias, quando eu falei sobre a sentença de Deus contra a infidelidade conjugal. Se você está na internet, não viu esse sermão, assista, que você vai entender essa parte, que eu falei sobre a mulher ser a ajudadora. Aquela palavra ali em hebraico significa Deus é meu socorro, Deus é meu auxílio. Essa palavra ajudadora que aparece ali para a mulher, ela só aparece quando vai falar da pessoa de Deus como socorro, auxílio. O único momento que essa palavra hebraica é colocada dentro da criação, em algo criado, é na mulher. Portanto, a mulher é o auxílio de Deus ao lado do homem. E ela foi criada para isso. Como auxiliadora, estando ao lado, assim como o Espírito Santo é aquele que é o Paráclito eterno, que está ao nosso lado e todo o tempo nos auxilia, porque Ele é o auxílio de Deus em nós. A linguagem é sempre de que a mulher foi estabelecida como um modelo, que foi colocado por Deus para o casamento. Mas se você olhar a teologia, em todo o seu desenvolvimento, você vai ver o apóstolo Paulo falar em Romanos, capítulo 5, que o primeiro Adão era representado por aquele homem, e aquele homem representava a imagem e a semelhança de Deus. E foi dado a ele uma mulher. Na linguagem teológica, nós temos no Novo Testamento um outro Adão. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele também tem uma mulher. Ele tem uma esposa linda, maravilhosa. Uma noiva a qual ele vai se encontrar nos ares. Uma noiva que diz o livro de Apocalipse que vai encontrar com o seu Senhor. Uma noiva que se prepara em toda a história para encontrar com o seu noivo. Então nós temos uma estrutura que abre a revelação com um casamento, e temos uma estrutura em Apocalipse que se fecha com uma mulher que representa a igreja. Talvez você diga assim, mas pastor, o senhor está dizendo isso mesmo? O senhor está dizendo que a mulher representa a igreja? E eu vou dizer que sim. Essa é a teologia mais correta e mais coesa que você possa pensar. Os puritanos acertaram em cheio quando eles vão se referir ao livro de Cantares como um relacionamento entre o Senhor e a igreja. João Calvino também percebeu isso, e na Substituta, no 4º livro, quando ele vai falar sobre a igreja, ele vai fazer justamente essa comparação direta, dizendo que Deus é nosso Pai e a igreja, a Jerusalém celeste nos céus, é a nossa mãe. É a igreja que pare os filhos através da revelação do Espírito Santo. A linguagem é que a igreja é submissa
a pessoa de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ele vai dizer, olha, o homem e a mulher são uma só carne. E ele diz, é grande esse mistério. E eu vos digo qual é o mistério. De Cristo e a igreja. O homem e a mulher representam Cristo e a igreja. Portanto, o padrão de Deus para a mulher é o padrão da igreja. É o modelo da igreja. Ela tem que ser segundo a santidade do seu noivo. Esse é o modelo mais perfeito, mais verdadeiro e mais justo da Escritura. Se você parar para pensar, Gênesis capítulo 24, tem uma história linda. Lá nós temos a história de Rebeca. E diz o texto que Abraão era avançado em idade. E ele, preocupado com o seu filho, vocês têm que lembrar que ele saiu da sua terra de Ur, e ele foi para a terra dos cananeus. E ele vivia no meio dos cananeus, no meio de um povo que não temia o Senhor e não amava a Deus. Então ele pega o seu servo mais velho, o que tomava conta de tudo que era dele, e diz assim, você vai colocar sua mão embaixo da minha perna, e você vai jurar diante de Deus que você vai arrumar uma esposa para o meu filho, Isaque. E você vai fazer o seguinte, você não vai arrumar mulher entre os caldeus, você vai prometer para mim, entre os cananeus. Você não pode fazer isso. Você vai lá entre a minha parentela buscar uma esposa. Às vezes a gente pensa assim, por que foi buscar lá? Porque foi buscar uma crente? Não. Se lá era Ur dos caldeus, e lá todo mundo fazia ídolos. O pai dele era fabricante de ídolos. Toda a família ela era idólatra. A linguagem é outra. O servo jura e sai dali para buscar uma esposa, uma mulher, segundo o padrão que Deus determinara. E quando ele chega lá, o servo ele diz, eu vou fazer uma coisa. Ele coloca diante de Deus e diz, eu vou pedir água a uma mulher. E muitas vinham e voltavam no poço. E elas vinham, muitas mulheres. E ele disse, a primeira que eu pedi água, e ela me der. E não só isso, der água aos meus camelos, todos os meus camelos. Essa é a mulher para o meu Senhor. Essa é a mulher que eu vou levar. E diz o texto que quando ele ainda estava pensando sobre isso, vem andando uma mulher, diz o texto que ela era linda, virgem, que nenhum homem havia possuído, e ela vem andando, e o texto fala de tremenda beleza, a palavra original é que ela realmente era bonita. Mas não era isso que ele estava procurando. Ele estava procurando uma esposa, uma mulher dentro de um padrão. E diz o texto que quando ele pede a Rebeca a água, ela diz, claro, meu Senhor. Chama aquele homem de Senhor. E ela corre, dá água a ele e diz assim, e não vou dar água somente a ti, eu vou dar água a todos os seus camelos. Conforme a oração dele. Uma mulher que tinha um coração generoso, amoroso e compassivo. Porque ela não estava ganhando absolutamente nada fazendo aquilo. Ela estava fazendo porque tinha um coração inclinado a ser amorosa, caridosa, e viu um homem que estava com sede e os animais com sede. A linguagem é que ele a convida para ir embora com ele, para ser esposa do seu senhor, Isaque. E o texto diz que ela fala aos pais, se submete a este homem e vai embora. Você sabe qual é a linguagem? A linguagem é que, assim como Abraão, que saiu da sua parentela, que saiu do seu povo, que foi para uma terra que nem sabia onde era, ela não perguntou, onde é, meu Senhor, que nós vamos? Ela simplesmente creu. E ela sai daquele lugar e vai para dentro do povo de Deus. E ela faz o mesmo percurso que Abraão. A linguagem é que não somente o homem que foi separado e foi feita aliança com Deus, a aliança de Abraão com Deus,
nós temos também uma mulher que vai sair de lá e vai fazer uma aliança com quem? Com o filho de Abraão. Então você tem uma linguagem teológica, que você sai de um padrão externo e entra num padrão estabelecido por Deus, colocado pelo Senhor. Pegando essa verdade teológica e trazendo para hoje, a mulher de Deus, ela não pode ser no padrão de Ur, nem dos cananeus, nem dos caldeus. A mulher de Deus, ela tem que ter um padrão. A mulher cristã, ela vai dentro de uma estrutura estabelecida por Deus e que o próprio Deus determinou. Observem que o mundo ele está tentando desconstruir um conceito de mulher que é bela, recatada e do lar. Isso é uma ofensa absoluta contra as mulheres lá fora. Por que essa é uma ofensa? Porque dentro da estrutura de Deus, as mulheres de Deus são assim. Uma mulher de Deus jamais vai pegar a foto de Bolsonaro, colocar no chão, em plena Avenida Paulista, ficar de cócoras, urinar e defecar em cima da foto. E todo mundo bater palma. Isso aconteceu semana passada. O que nós precisamos entender? Você desconstrói uma mulher, e a beleza aqui, irmãos, não está ligada à estética. Quem é essa mulher cristã diante de Deus, irmãos? É uma mulher que excede a beleza física. Veja o texto comigo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Irmãos, joias é um negócio fácil de achar, né? Você com um bom talão de cheques ou um bom cartão, você vai ali na loja e compra, né? Só que não é assim, né, irmãos? Ainda mais nesse período aqui, né? Nós não tínhamos a tecnologia para achar esmeraldas, diamantes e rubis e achar ouro com a facilidade que nós temos hoje. Então, era algo difícil de você cavar e encontrar. Ele está dizendo que essa mulher, ela é mais difícil ainda de se achar. É como a sabedoria que está lá em Jó, no capítulo 28. A sabedoria, Deus diz, a Escritura diz, Jó pergunta, como se acha sabedoria, como se acha entendimento? Ele compreende que só pode vir de Deus. Essa mulher é uma mulher que você tem que procurar de tal forma que você só vai achar quando você encontrar o favor do Senhor. A Bíblia diz, aquele que encontra uma esposa, encontra o favor do Senhor. Você sabe qual é a linguagem? A linguagem é que a igreja de Cristo, ela é bela, linda e ataviada. A igreja de Cristo excede a beleza de qualquer joia ou de qualquer coisa que você possa pensar ou mesmo imaginar. Essa mulher, verso 30, não é superficial, ela é essencialmente bela. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Observem que Deus está dizendo que a beleza estética ela é vã. Deus está dizendo que essa mulher, ela não é escolhida segundo um padrão humano, mas é segundo o temor do Senhor. Essa é a primeira beleza e a primeira virtude de uma mulher. Ela teme a Deus. Ela se submete a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a primeira característica de uma mulher cristã, ela se submete a Deus com temor. E ela não é bela externamente. A beleza dessa mulher é na sua essência. Ela teme ao Senhor. Você sabe por que os homens de Israel estavam sofrendo? E porque Deus disse que ia matá-los, porque eles estavam atrás da beleza das moabitas. Elas eram belas. Elas eram lindas.
Elas eram fáceis. Elas tinham uma vida sexual ativa desde a idade tenra. A mulher moabita não era separada para o seu marido, guardada, santificada, separada para o seu marido. É por isso que ela é virgem e bela lá em Gênesis 24 para Isaac. Porque ela pertence somente ao seu marido. A linguagem é que ela foi separada. As moabitas não eram assim. Não temiam a Deus. Viviam dissolutamente. Se você fizer um padrão entre a mulher de Deus e a mulher que hoje está no mundo, qual é o modelo de mulher que é louvada hoje? É a mulher que vive livremente a sua sexualidade. É a mulher que vive livremente a sua vida do jeito que ela quer, deseja. É aquela que tem absoluto domínio sobre a sua própria vida e não se submete a ninguém. A linguagem aí fora é essa. É a linguagem do feminismo. Não é a linguagem bíblica. Da mulher que ama a Cristo, a tal ponto de viver em castidade, no sentido de viver separada, de viver guardada para o seu Senhor. Essa é a linguagem do Antigo Testamento. Jesus é o nosso noivo e nós nos separamos e guardamos para Ele. É a linguagem dessa moça que se prepara para o casamento. E ela é bela na sua essência. Ela é bela no seu interior. Se for por fora também, é o quê? Apenas mais uma vantagem. Mas como é que eu entendo isso? O texto diz, olha comigo, verso 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Você sabe o que é que esse marido está dizendo dessa mulher? Existem muitas mulheres virtuosas. E podem ser belas de muitas maneiras, mas só tem uma, que para ele está acima de qualquer outra. E é essa mulher, a qual ele separa para si, é a sua esposa. Você sabe qual é o grande problema? É que as mulheres hoje não querem mais ser esse modelo. Elas querem ser um modelo que é externo. As mulheres de hoje, elas gastam mais tempo se arrumando, se emperequetando, batendo perna em shopping, horas no salão. Eu não posso dizer que eu passei 2 horas hoje esperando para conseguir cortar o cabelo. Mas tudo bem. Elas passam 2 horas sentadas se arrumando e 10 minutos orando na presença do Senhor. Observem que o padrão que é estabelecido no mundo é assimilado pela igreja. E as mulheres querem ser segundo esse padrão externo de fora, e não o padrão que Deus estabeleceu. Essa mulher virtuosa, irmãos, ela é forjada em Deus. E ela deve ser bela, segundo o padrão bíblico. Pedro vai dizer que ela deve ser bela não no enfeite, não na mulher exterior, não no frisado de cabelo, nem no uso de joias de ouro, mas sim na compostura, nem na compostura do vestido, mas no homem encoberto do coração. Ou seja, a beleza dessa mulher, ela não se coloca externamente, mas é a mulher interior. A essa Deus louva. Ele diz assim: encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Que é a linguagem da serva, que é a linguagem daquele servo que serve a Deus e que é absolutamente submisso a esse Deus. A palavra do Senhor diz que Deus não julga a aparência externa, mas sim o coração.
Toda a linguagem bíblica aponta para isso. 1 Timóteo 2,9 diz que as mulheres devem se ataviar em traje honesto, com pudor e modéstia. Não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem a profissão de servir a Deus, mas com boas obras. Portanto, a mulher cristã, ela é vista pela forma que ela vive e age junto a Cristo. E como reflexo, ela vai agir diante do seu Senhor. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de Senhor. E isso é um absurdo hoje. Porque o padrão do mundo é desconstruir toda e qualquer submissão da mulher. Ela não tem que ser submissa a nada. O principal ataque do feminismo, e seja ele qual for, qualquer um, é contra a Bíblia. É de que a mulher não tem que ser submissa a ninguém. Ela é livre. A batalha hoje é que a mulher seja livre do patriarcado. E o patriarcado é bíblico, irmãos. A mulher de Deus, ela é a igreja que se submete a Cristo, assim como ela se submete ao marido. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja a Cristo. Tanto as mulheres, elas representam, teologicamente, a igreja. Primeiro, essa mulher é uma mulher que excede a superficialidade, mas é uma mulher que se desenvolve na sua essência, na sua mulher interior, que ela cresce como uma mulher maravilhosa, que ama a Deus e que vive para a igreja que é Cristo. Se ela for solteira, diz o apóstolo Paulo, que ela vai cuidar das coisas do Senhor. E quando ela vai casar, ela vai cuidar agora das coisas do seu marido. Primeira coisa que o mundo tenta destruir de você que é serva do Senhor. Segunda verdade que o texto nos diz, verso 11, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. A mulher cristã, irmãos, ela é confiável. Há uma confiança daquele que é o seu marido. A palavra marido é Baal, né? É por isso que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, que era o povo de Deus, Deus era o seu marido, quando eles tinham um outro marido ou um outro Deus, como é que Deus chamava esse outro Deus? Baal. Vocês têm se relacionado de forma a se prostituírem com outro Deus. A relação da igreja do Antigo Testamento deveria ser somente com quem? Com Deus de Israel. E aqui não é diferente. O seu marido confia nela. Você sabe como é que eu vejo a mulher cristã? Eu vejo ela como uma confidente natural e conselheira do seu marido. Porque esse é o modelo bíblico. Se você olhar na história cristã, a mulher sempre foi o órgão consultivo da casa. O homem, segundo a Escritura, ele tem a autoridade. Mas a mulher, ela deve ser consultada. O machismo é você tirar todo e qualquer direito da mulher. Eu entendo absolutamente dessa forma. Quando alguém ou algum homem vai tomar uma decisão muito séria e ele é casado, ele diz assim, a proposta é muito boa, eu vou consultar algumas pessoas e vou devolver a decisão. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou chegar em casa e vou perguntar para a mulher, porque se eu fizer qualquer coisa que seja muito sério e não falar com ela, eu estou acabado. Então a mulher tem esse órgão consultivo. E às vezes ela usa disso para quê? Para virar a cabeça para onde quer. O homem é a cabeça, mas a mulher é pescoço, né? O povo diz assim. Então a mulher ela precisa ser sábia
e ter a sabedoria de aconselhar o seu marido e conduzi-lo para onde ele deve ir, mas sendo submissa. E quando ele quebrar a cara, você diz: eu avisei, ele disse, na próxima você me ouve. E assim caminha, né? O que nós precisamos entender é que esse é o modelo que Deus estabeleceu. Não adianta eu querer um outro modelo. Não existe outro modelo. Eu preciso deixar os cananeus lá. Eu preciso deixar dos caldeus lá. Eu preciso ter o padrão de Deus. Se você, mulher, tem o padrão ideológico feminista, hoje, largue isso. Porque isso não lhe pertence. Esse é o velho homem. Se você, homem, é machista e olha para sua mulher de forma machista, jogue isso fora também, porque isso não lhe pertence. A linguagem bíblica é que este homem, ele confia nessa mulher. Quando você olha para a igreja, irmãos, você acha que Cristo não confia na sua igreja? Deus confiou na mão da igreja, que é sua noiva, o que é mais precioso sobre a terra. O que é? Gerar os filhos e expandir o reino. Aumentar a família de Deus. A Bíblia diz que Ele confiou a nós esse chamado. Foi entregue à igreja. E Deus confiou na igreja. Os anjos podem ter até mais poder, mas nós temos o Espírito Santo. E Deus estabeleceu assim. E temos que seguir esse padrão. A mulher cristã, irmãos, segundo o texto aqui, ela é um bálsamo para o seu marido. Olha o texto, ele confia nela. Ela é, de fato, essa auxiliadora idônea. Ela é essa consoladora do seu marido. Ela cuida dele. Se no Antigo Testamento, quando você vai ver a lei, e vai dizer que o filho tem que honrar os pais, porque é o primeiro padrão estabelecido por Deus para a relação de autoridade. Então ele honra pai e mãe, quando ele cresce ele vai honrar autoridades e Deus. Se a igreja gera filhos, qual é o modelo da mulher, irmãos? Em ser igreja, amar a Cristo absolutamente. E servir o seu marido, diz a Escritura, como se fosse o próprio Cristo. Difícil, né? Para o mundo que a gente está vivendo, é terrível. Irmão, se você observar bons casamentos, boas estruturas familiares, você vai ver que a mulher, ela é, muitas vezes, um pilar de força para os filhos e para o seu marido. E isso não é construído na idade adulta. Isso é construído quando se é criança. Ela deve ser talhada e preparada para o casamento. O modelo que nós estamos seguindo não é o modelo de Deus. As meninas estão sendo criadas para serem autoridade. As meninas estão sendo criadas não para serem conselheiras, mas para mandar. Para estar acima da cabeça do seu marido. Para ter as autoridades em todo lugar. Há poucos dias eu estava conversando com a irmã e disse assim: vocês acham que as mulheres começaram a assumir as coisas quando? Nós temos uma história de 2000 anos em que os homens são cabeça. As mulheres começaram a discutir isso a partir dos anos 50, 60 e 70. E as mulheres não tinham autoridade nenhuma antes. E é difícil aceitar isso. É terrível aceitar isso. Mas esse é o padrão de Deus. Esse é o modelo que Deus estabeleceu. Eu sei que vocês conhecem Hillary Clinton. E é uma mulher, assim, que por um momento na minha vida eu admirei muito. E reza a lenda que a grande cabeça entre ela e Clinton, seu marido, ela que é a genial.
Ela é que é muito inteligente. Na reeleição de Clinton, eles foram à cidade natal de Hillary. Quando chegaram nessa cidade, eles passaram próximo a um posto de gasolina. E Hillary, quando olhou, viu que era um namorado que ela teve na adolescência, na época da faculdade, antes de Clinton. Aí ele pegou, disse para ela, sorriu e disse assim: olha, Hillary, se você tivesse casado com ele, você teria casado com um frentista. Ela disse: não, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ela construiu o marido que ela precisava. A grande burrice das meninas hoje é querer achar homem completo e perfeito. Ele já vai ter 40 anos e possivelmente ele já vai ser casado. Você vai ter que adulterar para arrumar um homem desse. Você vai ter que arrumar um homem jovem, doido, sem noção da vida e possivelmente desempregado. E cuidar dele. Se vocês me conhecessem, gente, há 15 anos atrás, vocês não tinham ideia do maluco, do doido, desorientado que eu era. Mas a minha mulher teve a sabedoria de olhar e dizer assim: melhora assim, né? Dá para melhorar o negócio. Então, tem muita menininha esperando o príncipe encantado, sabe? Querendo o carinha todo perfeitinho, bonitinho, você não vai achar, filha. É por isso que Deus lhe fez auxiliadora. É para você burilar, cuidar desse cara e formá-lo. E você sabe o suficiente para doutriná-lo como marido. Mas você só vai conseguir fazer isso se você for submissa a ele e amá-lo. Porque é exatamente como nós vivemos diante de Deus, guardado as suas proporções. Porque eu não posso melhorar Cristo. Não posso. Mas é o inverso que é verdadeiro. Se eu quero um marido à altura, portanto, eu tenho que ser à altura. É por isso que a igreja luta para ser o melhor que pode, e ainda que se esforce, nunca vai ser boa, porque o noivo é muito bom. Então, se você quer um marido muito bom, ele vai estar procurando você. Então, seja você essa mulher confiável, essa mulher maravilhosa, santa, justa, porque ele vai estar atrás de você. Ele vai estar procurando no meio da igreja essa mulher. E se você não é, não adianta. A gente fica com pressa, né? Para arrumar o marido. Quer o príncipe. Olha de longe, vem ele no cavalo branco, você diz: é esse, agarra e casa. Não é assim? Aí quando você casa, você olha para o lado, casou com o cavalo branco. Estava com tanta pressa, não esperou ele descer, né? Agarrou o cavalo e casou. Pelo amor de Deus, filha, tenha paciência, espere ele descer do cavalo, olha, conversa com ele, vê se é um homem de Deus. Vê se ele tem esse padrão que foi dito aqui sobre masculinidade, vê se ele é um santo servo do Senhor, porque você vai se quebrar se ele não for. Você vai pagar caro. Essa mulher, segundo o texto, é uma mulher tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que não há falta de ganho. Além de ser uma mulher inteligente, uma mulher que vai ser aquela conselheira, que vai ser o pilar que vai estar ao lado, que vai ajudar, mas não há falta de ganho. A linguagem aqui, irmãos, é que essa mulher é uma mulher que desenvolve absolutamente todas as coisas desse marido. Verso 28 diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem de forma virtuosa, mas tu estás acima de todas as mulheres. Não há falta de ganho em ser uma mulher de Deus. O marido vai ganhar muito com isso. E se eu aplicar isso teologicamente, como é que eu entendo isso, irmãos? A mulher que submete-se
a noiva que se submete a Cristo, e que vive o que Deus deseja para ela, ela só vai crescer. A igreja, ela cresce quando ela se submete ao senhorio de Deus. Ter uma mulher dessa, irmãos, é algo maravilhoso. É algo que enche o coração de todo e qualquer marido. Segundo a Escritura aqui, essa é uma mulher absolutamente voltada a cuidar da sua casa, do seu marido. Temos a terceira verdade. Essa mulher cristã, ela ama o trabalho. Verso de número 13 diz que ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz o pão. E ainda à noite, escuro, mas ela já se levanta, dá mantimento à sua casa, às tarefas das suas servas, examina uma propriedade, adquire a linguagem de uma mulher envolvida com o trabalho. Quando você vai criar, eu estou criando uma princesinha. E antes de qualquer coisa, eu estou criando uma esposa. Eu só peço a Deus que seja um marido idôneo, porque eu vou criá-la dentro do temor, dentro dos princípios de Deus. Hoje, eu converso com várias meninas, elas não sabem cozinhar, passar, não sabem costurar, não sabem fazer absolutamente nada referente ao lar. Nada. Porque elas foram criadas para serem matemáticas, economistas, filósofas, advogadas e médicas. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que foi trocado um valor por outro. Abandonou o lugar onde Deus disse que ela estaria. Abandonou aquilo que Deus colocou para o coração dela. As mulheres estão mais voltadas para fora do que para dentro. Saiu essa semana no jornal do campus da UNB. As mulheres sofrem absolutamente mais de depressão, de processos psicológicos, de surtos, de um monte de problema. Você sabe qual é a minha opinião pessoal? E eu tenho isso e não tenho vergonha de dizer. É porque ela está fora do propósito de Deus. Ela está carregando um peso que Deus disse não é para você carregar. Esse peso é para o homem carregar. Porque ele é o modelo que eu estabeleci como modelo de Cristo. Você é o modelo de igreja. Você cuida da sua família. Por que os filhos estão perdidos? Porque nem pai nem mãe tem condição de criar. E quem cria? Televisão e escolas que não ensinam os padrões de Deus. Se você olhar bem para esse texto, irmãos, essa mulher é uma mulher que tem habilidades manuais. Essa mulher, ela sabe fazer muitas coisas. Ela sabe costurar, diz o verso 13. Essa mulher, irmãos, ela sabe comprar, vender, plantar. Diz que ela comprou, plantou uma vinha, multiplicou aquilo que ela tinha. A linguagem é sempre que essa mulher, ela trabalha e tudo que ela faz tem lucro. Você sabe o que é que eu vi há poucos dias de crentes, mulheres crentes, dizendo que essa história de bela recatada do lar é porque a mulher é uma escrava. E a mulher trabalha de graça. Ela não tem soldo, ou seja, ela lava, passa, cozinha, cria de filho e o marido não dá dinheiro a ela. Sabe o que é isso, irmãos? Marxismo. Sabe o que é isso? Linguagem contra a palavra de Deus. Porque acha que a mulher trabalhar em casa é somenos, submissão demais. E Deus não disse isso. A maioria das mulheres hoje se revoltam quando alguém diz assim, você tinha que saber cuidar da sua casa. Porque a Bíblia diz que esse é o modelo bíblico. Você sabe por que é tão duro para as mulheres aceitar isso? Porque elas querem ser homem. Porque se elas quisessem ser mulheres, elas seriam extremamente felizes. Porque toda vez que a gente se submete à vontade de Deus, a gente fica feliz. Então as mulheres querem o lugar dos homens. E é o que tem acontecido lá fora.
Querer subverter o patriarcado ou tirar a autoridade masculina é criar uma mulher fora desse modelo. Você sabe por que a casa é tão pesada, irmãos? Eu fico pensando o seguinte, as mulheres reclamam muito da lida com a casa. E eu penso, lá atrás, em que não tinha água encanada, em que se tinha 10, 12, 15 filhos, em que se tinha uma casa grande, e que cuidava de plantação, colheita, fazer a comida, porque, irmãos, alguém já pegou no enxada, alguém de vocês? Vocês são todos da cidade. Gente, eu peguei no enxada e fui só capinar. Não deu 10 minutos, eu estava morto, eu estava caindo sentado. Aí ele fez assim, então vamos preparar a terra, fazer aqueles furos para plantar, né? Gente, no terceiro eu não aguentava puxar mais. As mulheres faziam toda a parte da retaguarda da casa. E elas faziam tudo isso, irmãos, sem máquina de lavar, sem máquina de lavar prato, sem nenhuma estrutura que nós temos hoje, sem até robozinho que limpa a casa sozinho, você já viu? E elas reclamam demais em trabalhar na casa. E eu olho para trás, eu ia para a casa de meu avô e via minha avó, cara, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E cuidando de todo mundo, dos netos, do marido, dos filhos, e todo mundo. E ela era uma máquina. E eu dizia, meu Deus, essa velha não cansa. Sabe qual é a diferença, irmãos? Ela foi talhada para ser essa mulher. E vocês foram talhadas para serem encostadas. A não fazerem nada, a terem preguiça de lavar prato, alguém fazer para você. A minha filha tem 3 anos, ela arruma o quarto dela, tudo bagunçado, mas é ela que arruma. Eu vou lá e termino de arrumar, mas ela arruma o quarto dela. Ela limpa as coisas dela. Hoje ela teve uma briga com a mãe, porque ela não queria arrumar, e a mãe fez, se você vai arrumar, e acabou. Ela começou a chorar, disse que não ia fazer, a mãe desligou a televisão, tirou todos os brinquedos, fez, agora você não vai fazer mais nada mesmo, pode ir para o seu quarto. Ela sentou lá e chorou. Por que ela sabe que está errada? E tem 3 anos. Deu uns 20 minutos, ela chamou, fez, mãe. Ela chama a mamãe. Mamãe? Mamãe? Aí Lara foi lá, ele olhou, fez, desculpe, mamãe. Como é que você pede desculpa? Se você tem que descobrir que você está errado. Então, as mulheres têm sido criadas para serem servidas, absolutamente. E elas não estão vivendo a plenitude do que Deus estabeleceu. O que eu estou dizendo é uma loucura para o mundo, gente. É bem possível que muitas de vocês estejam dizendo, o pastor endoidou. Mas um dia você vai estar de frente para Cristo. E Ele vai olhar nos seus olhos. Você sabe o que Ele vai dizer? Você sabe para que presta a sua porcaria do seu doutorado? Para nada. Para nada. Porque nem se eu fizesse em teologia presta. Nem se eu fizesse em teologia prestava para alguma coisa. Imagine o seu em matemática. Não presta para nada. Em publicidade, para enganar os outros. Não presta para nada, gente. E você acha que isso é que é importante. Isso é que é o ouro. Sabe? E para isso você deixa de ser mãe. Que é o papel da igreja, ser mãe dos filhos de Deus. E não é porque não pode ser, é porque não quer ser. Porque o importante é conquistar o mundo, e não a igreja. Importante não é cuidar das coisas de Cristo, e da casa de Cristo, e do povo de Cristo. Importante é cuidar das coisas do mundo, dos afazeres do mundo, das coisas que eu tenho para fazer lá fora. Ela quer ser um navio mercante para ir e ficar. Ela não quer ir buscar o pão e trazer para a sua família, alimentar os seus filhos, cuidar da sua casa. Fazer isso? Para quê? A gente paga alguém. E desconstruímos os valores de Deus. O texto diz no verso 27, ela não come o pão da preguiça. Irmãos, se você olhar esse texto todo aqui, eu fico com preguiça e cansado só de ler.
A quantidade de coisa que essa mulher faz no texto. Ela costura, ela passa, ela cuida, ela planta, ela vai, ela volta. Ela cuida do marido, ela cuida da casa. Olha, vai chegar o inverno, ela faz roupa de frio, ela cobre os filhos, ela... Tem muita coisa. E eu louvo a Deus porque eu fui para Aracaju, para o interiorzinho, e ver minha avó correndo, e eu dizendo, por que as mulheres não são mais assim? Hoje eu olho e vejo. Eu tenho uma mulher em casa, irmãos, e foi cuidada para ser advogada. Ela não foi cuidada para ser esposa. Ela foi cuidada para ser advogada. Ela não é uma má esposa. Mas isso daqui não faz. Porque não foi criada para fazer. Porque não foi preparada para ser esposa nesse sentido. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu sei que 99,5% de vocês são assim. Ainda mais em Brasília. Que o entendimento é concurso, que o entendimento é isso, é aquilo. É o mundo, é fora. Gente, na época de minha mãe, lá nesse interiorzinho de Aracaju, em Saco Torto, nome do lugar, coladinho a Malhador, minha mãe fazia francês, latim, inglês e piano, porque é a formação das mulheres francesas, e era o que estava na moda nessa época. Então, as mulheres eram prendadas, ela tinha aula de como lidar com o seu marido, com os seus filhos, com a sua casa. Ela tinha aulas de etiqueta, ela tinha aulas de formas de tratar, ela tinha toda uma estrutura que era preparada para o casamento. A sociedade cristã tinha essa visão. O que é que tem sido desconstruído com o passar dos anos? Exatamente isso. Você sabe como é que eu vejo Hillary se candidatando hoje à presidência dos Estados Unidos? E não vai ganhar. Você sabe por que ela não vai ganhar? Porque lá não é o Brasil. Lá é uma nação cristã. E eles olham como homens, como autoridade. Você pode ver um tosco, que é o candidato hoje que está na frente. É um tosco. Ela é muito melhor. Mas ela não vai se estabelecer, não nos Estados Unidos. Porque eles têm essa visão. E, sinceramente, eu não acho errado. Você sabe quanto a gente distorceu as coisas? Não é o noivo que espera a sua noiva. Nunca foi. E a gente pega o casamento, põe o noivo em pé, esperando a noiva chegar. Isso é uma desconstrução bíblica. Isso é uma desconstrução da vontade de Deus, porque a Bíblia diz que quem espera é a noiva. E ela fica lá esperando o noivo buscar. Parece bobagem. Mas tudo gira em torno da mulher. É como se tudo girasse em torno da igreja e Cristo fosse um adendo naquele lugar. Gente, quando eu desconstruo isso, eu estou desconstruindo um valor seríssimo. Nós estamos enaltecendo a figura feminina. E ela está assumindo tudo. E eu não estou falando de machismo, estou falando de Cristo, igreja. Olha o texto comigo. Deixa eu correr. Essa mulher trabalha muito. Essa mulher cinge os lombos de força. Verso 17. Essa mulher fortalece os braços. Não é preguiçosa, não come o pão da preguiça. Verso 27. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. E aqui tem dois sentidos da lâmpada dela não apagar de noite. Ela chega em casa e está pronta para o marido. E é uma linguagem de hoje. As mulheres trabalham tanto fora que chegam em casa e não tem mais tempo de cuidar de nada, e nem para o marido, nem para os filhos. Ela só quer descansar e dormir. Está cansada dessa lida externa. Olha o texto comigo. Ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca.
de tear, ela faz tear. De dia ela trabalha fora, de dia ela cuida dos campos, de dia ela faz muitas coisas e de noite ela vai fazer tear, vai fazer a roupa dos filhos. Né? Hoje é fácil, né? Você pega o cartão de crédito e compra a roupa do seu filho. Não tinha isso naquela época, filho. Você que tinha que fazer. Era você que tinha que fazer toda a roupa da casa. Olha o texto. Essa mulher, verso 21, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de escarlate, cobertos por vermelho. E aqui tem uma linguagem da igreja, né? A igreja está coberta pelo sangue de Cristo. É coberta de todo o frio do mal. A ideia bíblica, né? Que é muito usada, por exemplo, em Nárnia, que o frio representa a ausência de Deus e o calor, e a primavera, o momento em que tudo floresce, o sol, a presença de Deus. Faz para si cobertas, verso 22, veste-se. Ela faz para os outros e faz para si de linho fino e de púrpura. Irmãos, a linguagem é que essa mulher é absolutamente envolvida com trabalhos. Então, essa ideia de que a mulher é uma escrava dentro de casa, isso não existe. Particularmente, eu acho que a mulher pode trabalhar fora. Não vou dizer para vocês que isso é uma proibição bíblica e que isso está errado. Mas melhor seria que ela gastasse tempo cuidando do seu marido, da sua casa, dos filhos. Que foi para isso que foi estabelecido a figura feminina. A igreja cuida dessas pessoas. Mas já fomos inoculados com os valores marxistas. Tanto é que quando uma mulher escolhe isso, e nós temos muitas que escolheram isso, né? Cuidar dos seus filhos, abrir mão do seu trabalho, abrir mão de tudo externo e dizer, eu vou cuidar dos meus filhos. Eles são mais preciosos para mim. As próprias mulheres cristãs olham e dizem assim, essa mulher é doida. Que besteira que ela está fazendo. Não olha como uma mulher que está se dedicando ao seu marido como a Cristo. A sua família como a Cristo. Isso não é visto mais. Por quê? Porque foi desconstruído, gente. O feminismo faz isso. O marxismo cultural faz isso. Mais ainda, essa mulher, ela é generosa. Verso 20. Abre mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Verso 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Essa mulher é Rebeca, vendo aquele homem com sede e dando água de beber. Essa mulher, irmãos, é a igreja que cuida do aflito e do necessitado. Essa mulher é a igreja que dá de comer ao que tem fome. Essa mulher é a igreja representada ali para cuidar daqueles que necessitam. A linguagem foi criada desse jeito. E é por isso que machuca tanto a figura masculina e a figura feminina. Se você não entende isso e não aceita isso, eu sinto lhe dizer que as suas compreensões de mulher e de homem estão equivocadas. E você vai pagar o preço do sofrimento. E de um casamento que pode ser de luta, de briga, porque você não entendeu ainda que você precisa amar seu marido com toda a intensidade e viver como se ele fosse Jesus Cristo. E ser generosa para com os que sofrem. Irmãos, hoje nós gastamos mais, mulheres, né? As mulheres gastam mais com cosmético, com roupa, do que seus dízimos na casa de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Homem gasta muito também, não estou dizendo que homem não deixa de gastar. Mas eu tenho uma filha. E menino é 3 vezes mais caro do que você ter um menino. Eu tenho a maior tranquilidade do mundo dizer isso. Porque tudo de menina você tem combinando, né? Você vai comprando tudo, compra tudo de 3. Então, compra o laço, a bolsa, o sapato, o cinto, e tudo combinando. E sempre gasta mais. De onde vem isso?
Olha Pedro dizendo que você não tem que ser a roupa, nem o traje, nem o cabelo, nem as joias, mas a mulher interior, o ser interior. Então essa linguagem é passada e a gente compra, e a gente vira consumista. E deixamos de ser generosos para construir casas aqui, para nos envolvermos aqui, nesse lugar. Essa mulher, ela é como a igreja, ela fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua, ela é bondosa porque a igreja tem que ser bondosa. E eu nunca vou abrir mão dessa linguagem. O homem como Cristo, a mulher como igreja. Se eu abrir mão disso, eu estou abrindo mão de toda a teologia da Escritura. A mulher cristã, ela não teme as dificuldades da vida. Verso 21, no tocante à sua casa, não teme a neve. Todo mundo está pronto, todo mundo está vestido, todo mundo está absolutamente pronto para quando o inverno chegar. Verso de número 25b. Quanto o dia de amanhã, ela não tem preocupações. Irmãos, a Bíblia fala que a igreja não deve se preocupar com o pão de amanhã. A igreja não deve viver ansiosa com as coisas que vão ocorrer amanhã, porque o Senhor nos dará todos os dias o nosso pão. O temor do Senhor e a sabedoria de Deus é que vai fazer com que você, esposa, aprenda a aliar essas duas coisas. Família, casa, igreja. As mulheres estão entrando em crise porque elas não sabem aliar essas coisas. Não sabem. Ou elas mergulham dentro da igreja e esquecem suas casas, ou elas simplesmente abandonam seus maridos para cuidar das coisas da igreja, ou elas cuidam das coisas da igreja, do trabalho e esquecem sua casa e seu marido. Agora, equalizar tudo isso, irmãos, é difícil demais. E está gerando uma ansiedade doida. E ela só se preocupa com o dia de amanhã. Amanhã, 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 amanhã. A mulher cristã, irmãos, ela deve fazer todas essas coisas que eu disse para vocês hoje, por um único objetivo. Só tem um objetivo na vida da mulher cristã. Esse texto é um acróstico. O que é isso? São 22 letras hebraicas. Então, você tem a letra A do hebraico e você vem descendo até o Tav, que é a última letra hebraica. E é escrita em forma de quiasmo, ou seja, em forma de X. Por isso que eu li uma verdade no início e uma verdade no final. Uma verdade no início, uma verdade no final. E é por isso que esse texto, todo X, que é o Ki, a letra grega, X, o nosso X, tem uma interseção. Todo esse texto é uma ode a essa mulher. E ela só tem um objetivo na vida, sabe qual é? É o meio do X. Verso de número 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. O único objetivo da vida da mulher cristã é que o seu marido seja exaltado na presença dos outros homens. Você sabe qual é a linguagem, queridos? É que o único objetivo da igreja é que Jesus Cristo seja glorificado, que ele seja exaltado e que publicamente ele seja conhecido pela igreja como verdadeiro, como justo, como puro. E lá fora, no meio dos anciãos, na entrada da cidade, é onde ficavam os juízes, ele é visto na entrada da cidade e a mulher é exaltada onde? No lar. É por isso que Bela, recatada do lar,
fere o mundo, dói no mundo, porque esse é o padrão de Deus. Você, mulher, é exaltada na sua casa. Você é exaltada quando você exalta a Cristo, quando você vive para Cristo e absolutamente voltada para a sua família, seus filhos e a vontade de Deus. O mundo está lutando contra isso. É lá fora que nós exaltamos Cristo. É lá fora que esse marido vai dizer, olha que mulher maravilhosa, que mulher que deve ser colocada na mais alta estima, porque ela vai viver exatamente isso. Verso 31, em público ela será louvada pelas suas obras. Observem, queridos, como é que a igreja glorifica o seu marido, que é Cristo, pelas suas obras. Então, gente, o meu desejo é que você não saia daqui hoje sem entender isso. O mundo está lhe dando um padrão. E o padrão é: viva fora da sua casa. Você não vai encontrar felicidade. E eu falo isso na maior tranquilidade do meu coração. Você não vai encontrar felicidade. Porque você foi criada para ser auxiliadora. Você foi criada para ser mãe. Ainda que seja mãe adotiva, como a igreja é, que nos aceitou, segundo Romanos 8, pela adoção de filhos. Nós não éramos filhos de Deus. Nós não nascemos da carne em Abraão. Nós somos gentios e fomos aceitos dessa mãe chamada igreja. Você foi chamada para isso. Esse é o seu papel, porque você reflete a igreja, glorificando o seu Senhor, o seu Deus, o seu maravilhoso Senhor. Isso para o mundo é escravidão, submissão, papel menor. Isso para o mundo são todos os valores que você está vendo ser gritado aí do lado de fora. A minha oração é que as mulheres de Deus entendam isso. Compreendam o seu papel. O que tem acontecido no mundo hoje é que as mulheres estão voltando ao homeschool e ensinar os seus filhos em casa e não mandar mais para a escola. Muitas mulheres estão voltando para dentro dos seus lares, cuidando dos seus maridos e das suas casas. Mas como é que eu entendo isso num mundo que só lhe diz que você precisa de mais dinheiro, que você precisa de mais realizações externas, onde você não vai encontrar felicidade? Eu desafio você, eu conheço pessoas que passaram em concurso do Senado, eu conheço pessoas que ganham 20, 30, eu tenho amigos que ganham, é dono de jornal, de diário oficial, e que ganha 800 mil livre. Não pense que ele é absolutamente feliz, porque não é. Eu conheço mulheres que estão arrebentando aí do lado de fora e que vêm se aconselhar comigo. Senta e chora. Chora. Amargamente. Porque não consegue se realizar em nenhum lugar. E eu digo assim, volte para casa. Cuide do seu marido. Cuide do filho que você pode ter ou que você tem. Cuide da igreja. Você vai ser feliz. Você sabe o que é que diz? Eu não tenho tempo. Vai continuar sendo infeliz. Vai continuar buscando o lugar errado. Vai continuar amargamente infeliz, porque está fora daquilo que Deus determinou para a sua vida. E eu falo isso na maior tranquilidade da minha alma. Não é mais fácil ser dona de casa, mãe e esposa. Não é. É tão difícil quanto trabalhar lá fora, mas tem uma diferença. Lá você encontra a realização. Lá você encontra a vontade de Deus. Lá você vai ser louvada pelo seu marido e pelos seus filhos. Lá você vai ser absolutamente amada, se ele for o padrão também que Deus quer que ele seja, de amar, de cuidar, de ser pela sua esposa. Aí você vai ter o que Deus quer que você seja e que você tenha. Felicidade plena nele, em Cristo Jesus. Vamos orar?